Uau, que tremendo. Meu Deus. Glória a Deus, que honra estar aqui. A gente acabou de sair de uma conferência em Belo Horizonte. Quantos acompanharam aqui, ouviram pela internet a conferência do clamor em Belo Horizonte? Glória a Deus. Foi um tempo muito intenso. A gente já estava praticamente indo para descansar. O Eric me chamou, falou: vamos dar uma esticada, vamos lá. Mas Deus está fazendo grandes coisas. Diga para teu irmão assim: Deus está fazendo coisas tremendas. Mas o mais importante, diga para ele, o mais importante, que tem um convite de Deus aí. Qual que é o convite que Deus está chamando? Qual que é o convite? Deus está procurando pessoas que tenham um coração limpo. Na verdade, Deus está querendo derramar grandes coisas sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por essa palavra, obrigado pela inspiração desses últimos dias, obrigado pelo que o Senhor fez na nação brasileira, lá em Belo Horizonte, está fazendo aqui em Santos. Quero te pedir que essa noite o Senhor libere a palavra que está no teu coração, Pai. E mais do que isso, Senhor, que o Senhor deixe um rastro de uma nova geração comprometida contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acabei de escrever um livro, nós lançamos na Conferência do Clamor, e o nome do livro é Paixão por Jesus. Eu vou falar algumas coisas sobre, não por causa do livro, mas por causa da mensagem que está queimando no meu coração. Então, o livro é uma consequência de uma mensagem que eu estou carregando nesses últimos dias, e coincidentemente está no livro, mas o mais importante é a mensagem. Nós estamos vivendo um tempo difícil, diga para o teu irmão, um tempo muito difícil na igreja, porque muita gente está perdendo Deus trabalhando para Deus. Diga para o teu irmão, é tempo de olhar para o Senhor. Diga para o teu irmão, nunca perca os seus olhos. Nunca perca os seus olhos. Os olhos, eles não apenas direcionam você, mas os olhos fazem parte de também uma visão de conexão. Tanto é verdade que os seres viventes estão ao redor do trono, e eles não têm um olho só, eles têm vários olhos. E eu penso, Senhor, por que tanto olho? Porque Deus me diz assim, porque as circunstâncias não vão fazer eles se distraírem com as coisas que estão ao seu redor. Então tem sempre alguns dos olhos olhando para o trono. Os nossos olhos são importantes. É muito importante você entender, queridos, que tem ministérios que acontece muita coisa. Eu escrevi algo, nada pessoal, mas isso já está escrito há mais tempo, tá? Há 3, 4 meses. Mas nos tempos onde as pessoas estão perdendo Deus, trabalhando para Deus, eles não percebem que Satanás, quando ele não consegue impedir um ministério de crescer, ele faz uma outra coisa, ele empurra o ministério. Quando ele não pode fazer ela crescer, ele empurra o ministério, e ele não consegue paralisá-lo, e mais do que isso, ele faz com que aquele ministério perca os olhos de Deus. Consequentemente, uma perca da intimidade, uma perca da devoção. E mais do que isso, às vezes o sucesso se torna a sua maior prisão. Então diga para o teu irmão, é tempo de restaurar a devoção, o tempo com Deus. E mais do que isso, é tempo que o sucesso não se torne a sua prisão. Porque muitas vezes a relevância do passado, que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, pode se tornar uma prisão na sua vida. Porque pode impedir de você receber o óleo fresco do Senhor. Porque o importante não é como você começa o ministério, mas como você termina ele. O importante não é como você começa, o importante é como você mantém. E se o óleo está sempre aceso, se o azeite está aceso, está sobre a tua cabeça, e o fogo está queimando na sua vida. Então a relevância passada torna-se muitas vezes um objeto de idolatria. E a fama do passado, da sua estabilidade, se torna um objeto onde as pessoas perdem o primeiro amor. E aí que é o grande problema, porque Satanás empurra para o trabalho. E a gente começa a trabalhar para Deus, e perdemos o foco da nossa devoção. Perdemos a nossa intimidade. E mais do que isso, nós perdemos aquele tempo secreto com Deus.
Quando o ministro perde, quando você e eu perdemos o nosso tempo de intimidade. Deus nos usou há 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Mas Ele não quer deixar de usar hoje. O óleo tem que continuar caindo sobre a minha cabeça hoje, não há 25 anos atrás, mas hoje eu tenho que ter canções novas, eu tenho que ter palavras novas, eu tenho que ter revelações novas, eu preciso manter isso. Caso contrário, você vive de uma marca, você vive de um sucesso, você vive de um passado, e nenhum passado vai sustentar você para a próxima estação. Esse é o grande problema. Nós estamos entrando como nação brasileira numa nova estação. Todos devemos perceber que a iniquidade está sendo derramada, não apenas sobre o Brasil, mas o mundo. Nós estamos entrando numa fase onde o anticristo está reinando, está derramando, despejando sobre o mundo iniquidade, está trazendo cada vez mais ondas e ondas de pecados, e nós precisamos aumentar o nível de unção. Nós temos que aumentar o nível de poder na igreja, senão não nos sustentaremos nessa próxima estação. Então diga para o teu irmão, nós precisamos nos preparar para a próxima estação que vem. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós temos que nos preparar espiritualmente. Diga para o teu irmão, é tempo de se preparar espiritualmente. Quando nós perdemos os olhos, preste atenção, quando nós perdemos os olhos, a prioridade se torna a performance, as emoções, a imagem, o engajamento, a estabilidade financeira, a expansão. Porém, Deus está procurando uma geração que busca o óleo. Deus está procurando uma igreja que quer unção. Deus está procurando uma igreja que quer o caráter e a imagem de Cristo reinando dentro dela. Sabe de uma coisa, queridos? Muitas vezes nós somos como Sansão. Sansão, seus olhos foram furados e ele começou a rodar em círculos, porque ele perdeu a sua identidade. Ele era um nazireu. Quantos conhecem o que significa um nazireu? O nazireu era um voto que qualquer uma das tribos de Israel podia fazer, tá? Era um voto onde ele não podia beber bebida forte, não poderia cortar o seu cabelo, nem cortar o seu cabelo, nem tocar em mortos. Em primeiro lugar, bebida forte é sedução pela vida. Nós somos chamados para estarmos privados de algum tipo de seduções. Nós não podemos estar engajados em vaidade. Cada vez mais, o inimigo está levando a igreja e muitos ministros a um nível de sedução e vaidade. E é esse o lugar que o nazireu não pode estar. Segundo lugar, ele não pode cortar o cabelo, significa, ele tem que ter a coragem de ser diferente. Ele tem que ter a coragem de manter a sua mensagem íntegra, independente das circunstâncias. Eu tenho a liberdade de falar o que eu estou falando, porque isso aqui Deus me deu há 4 meses atrás. Não me deu hoje. Terceiro lugar, ele diz assim, eu não quero que você toque em morto. Tocar em morto significa tocar em religiosidade. Nós não fomos chamados para a religião, nós fomos chamados para a vida orgânica da igreja. O caminho de volta é um caminho de arrependimento e um caminho de você morrer para aquilo que você tem. E o pior juízo de Deus, imagina o pior juízo de Deus para uma pessoa. Pensa aí, um pior juízo. Sabe qual é o pior juízo de Deus? O silêncio de Deus. É quando Deus entrega, Ele não faz mais nada. Esse é o pior juízo. É quando Deus não pode mais tocar. Enquanto Ele pode tocar, Ele tem acesso a admoestar. Mas quando Ele não pode tocar mais, sabe o que significa? Significa que Ele se silencia. E a pior coisa que pode acontecer, naquela página da Bíblia, já viu aquela página, entre Malaquias e Mateus, que existe uma página em branco? Hoje em dia, a maior parte dos aplicativos não tem página em branco, né? Mas a Bíblia tem uma página em branco. São 400 anos de silêncio. 400 anos onde Deus parou de falar. 400 anos onde as pessoas continuavam as atividades religiosas. Traziam seus sacrifícios, mas Deus não estava lá. Levante a tua mão e fala, Senhor, tem misericórdia. Fala conosco. A gente precisa trazer de volta a voz de Deus, está me entendendo?
a voz de Deus. Uma coisa importante para você entender: nós somos chamados para termos um nível de humildade fora do normal, tá? Se você vê uma fruta que cai de uma árvore, a mais madura ela cai primeiro. Somos chamados para um nível de humildade e quebrantamento fora do normal. E o que eu chamo de humildade absoluta. Eu coloquei alguns termos que eu acho importante você entender, que as alianças que Deus quer que você faça nesses próximos anos, eu estou preparando a igreja hoje, eu estou falando uma mensagem para os próximos meses, próximos anos da igreja, tá? Deus está amadurecendo a igreja para que o nível de unção cresça, porque à medida que nós nos alinharmos com Deus, o óleo vai voltar a brotar e o fogo vai cair. Então o nível de humildade tem que ser superior àquilo que você está vendo na média, tá? Eu chamo de humildade absoluta, uma humildade que independe do que acontece, o seu coração é batizado com humildade, tá? Segundo lugar, a humildade absoluta ultrapassa as fronteiras da sua razão. A razão do homem, a opinião dos homens, elas são importantes, mas chega um momento que Deus está dizendo: deixa a sua razão de lado e faz como eu fiz em Filipenses 2, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou forma de servo e morreu numa cruz. Se Jesus morreu numa cruz por nós, ele tinha todas as razões possíveis para não estar ali, mas ele amou acima de todas as coisas. Não existe razão nenhuma que te dá direito de não ser humilde. Terceiro lugar, humildade não é ser simplório, humildade é escolher o seu destino. Você está me entendendo? Qual é o seu destino? Eu sei para onde eu vou, e se eu sei para onde eu vou, eu preciso escolher ser humilde, tá? Umas coisas importantes na sua vida é o seguinte: quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele, tá? E ele colocou ali e deu uma função para ele. Fala, uma função. Qual era a função do homem? Dar nomes aos animais, tá? Quando você sabe e carrega o seu destino, e carrega essa unção, independente da circunstância, Deus te coloca para dar destino na vida das pessoas. Dar nomes significa dar uma função e dar um destino. Segundo lugar, quando Adão nomeava os animais, na verdade ele estava não apenas distribuindo funções, mas ele estava sendo como no corpo de Cristo. Esse é o chamado da igreja, descobrir as funções entre nós. E mais do que isso, Eric, nós precisamos aprender a celebrar o dom diferente uns dos outros. Quando eu sei quem eu sou, quando eu carrego uma unção, eu me alegro em você ser maior do que eu. E eu celebro a unção sua junto comigo. Não existe competição no reino de Deus. Por quê? Porque se você for maior do que eu vou usar dessa unção para cooperar na minha vida, e a minha unção vai ser usada na sua. O grande problema é que nós brasileiros temos uma crise de identidade muito forte. Nós somos conhecidos lá fora, eu sei que eu morei fora há muitos anos, nós somos conhecidos lá fora como um povo que não honra o seu próprio povo. Sabia disso? Os hispanos se ajudam, os judeus se ajudam, os árabes se ajudam, mas o brasileiro tem ciúme um do outro. Então nós temos que quebrar isso. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para nós encontrarmos as funções uns dos outros. O meu papel como líder e o seu papel como membro de um corpo é descobrir a função do outro. E descobrindo essa função, você vai descobrir, sabe o que? O seu destino. Fala comigo, meu destino. É importante você encontrar qual é o seu maior destino. Sabe qual é o seu maior destino de tudo que você fizer na sua vida? Sua família. Sua família. Por mais que você ganhe as nações, já fui para mais de 40 nações, se eu perder a minha casa, se eu perder a minha família, eu perdi meu destino. Porque enquanto ele estava dando, preste atenção, estou na Bíblia, enquanto ele estava dando nomes aos animais, Deus deu para ele o que? A sua esposa. Diga para ele, enquanto você está fazendo a obra, Deus te dá a sua família. E a sua família, preste atenção, é a prioridade no seu
sacerdócio de sua casa. É por isso que Satanás hoje tem objetivos muito claros: destruir o conceito da família, trazendo novos nomes, novos tipos de famílias, na verdade, diminuindo o maior núcleo da sociedade, que é a família. Outra coisa que ele tem feito nesses últimos dias, empoderando as mulheres no movimento feminista exacerbado. Ao invés de nós termos as mulheres serem Déboras, que são Déboras, são mulheres engajadas com Deus, inspirando os homens, levantando o sacerdócio masculino. Muitos se tornam Jezabéis, porque não se alinham com Deus e se entram num estilo de vida de vaidade. Portanto, queridos, a mulher nos últimos tempos tem sido seduzida pelos dons, e nós nos impressionamos com os dons. Nós brasileiros nos impressionamos com uma boa voz, com uma boa eloquência, com um bom trabalho. Mas Deus não se impressiona com nada disso. As canções que são cantadas hoje no Brasil, talvez não são cantadas no céu. Sabe, muitas vezes as palavras que estão sendo ministradas hoje são palavras dadas para os homens, e não dadas por Deus. Aí que existe um momento que nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Fala comigo assim: Deus quer que possamos entrar num outro território. É tempo de sair de um território e entrar num outro território. Esse é o momento de amadurecimento, tá? Em 1 Samuel capítulo 10, é o território da unção, o território do verdadeiro reino de Deus. Quando os céus tocam a terra, é quando Ele reina sobre a sua vida. É outra coisa, meu irmão. Primeira coisa que a gente entende, 1 Samuel capítulo 10, a Bíblia fala que Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, tá? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 e 2. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança. Ele entrou num território. Qual é o território que ele entrou? Ele entrou no território de Benjamim. E a Bíblia fala que ele encontrou o sepulcro de Raquel. Quem foi Raquel? O nome Raquel, em hebraico, significa ovelha. Fala comigo, ovelha. O nosso coração de ovelha vai te levar para um outro território. Segundo lugar, um coração de ovelha vai te levar para um outro nível de evangelho. É o que a gente precisa hoje, um outro nível de evangelho. Porque, deixa eu te falar, hoje, esse nível que está aí no Brasil, a gente se sustenta, mas na próxima estação, nós não vamos nos sustentar. Quando a perseguição vier, se não tiver unção na sua casa, você não vai sustentar. Então nós precisamos preparar a igreja para outro nível de igreja. Primeira coisa então, Raquel, quando ela estava para morrer, dando à luz o seu último filho de Jacó, chamado Benjamim, tá? Ela olhou para a criança e olhou para aquela dor, ela morreu no parto. Ela olhou para aquela criança e disse assim: essa criança é filho da minha dor. Chama Benoni no original em hebraico. Mas, como Jacó era o sacerdote, ele interferiu e disse: não é Benoni, é Benjamim, filho da promessa, o filho da alegria. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que você vá para caminhos errados, por mais que você faça coisas, por mais que as lutas pareçam mostrar para você uma dor que você não consegue suportar, Deus disse: não é dor, mas sim alegria. No lugar da sua dor, eu vou trazer unção. No lugar da sua dor, eu vou trazer alegria. Você está me entendendo? No lugar da sua dor é alegria. Para ela, a morte da criança, a morte de Benjamim, na verdade, a morte dela, estava trazendo o quê? Uma dor para ela. Mas Deus disse: eu vou reverter tudo isso numa outra estação. Então ela entra num outro território, é o território de Benjamim. O que significa entrar nessa nova dimensão? É o que eu quero desafiar você hoje, meu querido, a sonhar entrar num outro nível de igreja. Nós estamos aqui essa noite trazendo uma santa convocação do céu na sua vida, dizendo: é tempo de entrar numa nova dimensão de reino, tá? Onde o seu coração não é abalável por qualquer coisa, onde você é intocável pela ofensa. Não importa o que fale de você, não importa o que marque em você, o seu coração é chamado para amar. Esse é o território que vai qualificar cada um de nós para entrarmos nessa próxima estação.
Tem algumas pessoas que são qualificadas. Lembra quando aquele povo todo que entrou no deserto não foi qualificado para entrar na terra prometida? Né? Somente Josué e Caleb, toda uma geração não foi qualificada. Deus está fazendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Preste atenção. Muita gente não vai ser qualificado para a próxima estação. Quantos querem ser qualificados? Então você tem que se preparar. Por quê? Se você não se alinhar com Deus, você não vai entender o que vai acontecer na próxima estação. E a próxima estação, o seu coração tem que estar inabalável pela ofensa. Segundo lugar, a sua resistência à unção. Você fala, eu quero a unção, não importa o preço na minha vida. Eu preciso de algo maior, eu preciso receber um nível de transferência de amor que eu não tenho. Eu não tenho. A unção é exatamente isso, para preparar você para uma estação onde Deus vai capacitar, habilitar você a ter coisas que você não tem na normalidade. Essa dimensão vai te conduzir para outro nível de evangelho. É esse lugar que Deus está te chamando. Somente a unção vai criar esse ambiente no seu coração. Sabe, hoje, no mundo, as pessoas não estão atentas a isso. As pessoas não estão preparadas para isso. Mas eu digo para você que os próximos anos vão ser tão transformadores como praticamente mais de 100 anos. Haverá muita mudança no mundo nos próximos 3 a 5 anos. E a igreja que não derramar unção e azeite sobre a sua cabeça não vai entrar nesse novo território. Mas diga para o teu irmão, eu vou entrar. Eu vou entrar. Diga para o teu irmão, se você tem azeite, você tem óleo sobre a tua cabeça, porque isso aí vai qualificar você para entrar. Outra coisa importante para você entender, queridos, é o seu maior tesouro, é aprender a permanecer na unção. Não apenas entrar num culto de unção, não apenas a crescer num movimento, não. Deus quer que você preste atenção num outro nível de unção. Outra coisa que Deus nos chama, Ele nos chama para caminharmos não na nossa razão, mas Ele nos chama para vivermos outro nível de evangelho. É tempo de restaurar os altares. Fala comigo, é tempo de restaurar os altares. Quando Elias, em 1 Reis capítulo 18, ele olhou para a realidade daquela sociedade, como hoje, se eu olhar para a realidade, não apenas do Brasil, não adianta a gente só falar do Brasil, do mundo inteiro. O mundo está difícil, tá? Se nós não olharmos para os altares de Deus, nós não estaremos qualificados. Ele disse, olha, eu vou ensinar vocês como restaurar os altares. Então o que ele fez? Elias, ele pegou 12 pedras e ele restaurou e colocou ao redor do altar. E Deus falou comigo assim, é tempo de transformar cada mensagem dos púlpitos do Brasil. Para que possamos estar qualificados para aquilo que vai acontecer nos próximos anos, nós precisamos mudar as mensagens. As mensagens de ontem não vão valer para amanhã. As mensagens da última década não vai qualificar. Por exemplo, diga para o teu irmão, o tempo do entretenimento acabou. O tempo do entretenimento, do show, das luzes acabou, meu querido. Não vai realizar mais. Sabe, não é que você não possa ter luz, não é nada disso. Mas quando nós confiamos nessas luzes, quando nós confiamos nos nossos ídolos, Deus está dizendo, eu não vou derramar fogo. E eu preciso de uma igreja cheia do azeite e do fogo. E para nós entrarmos nessa nova estação, temos que mudar as mensagens dos púlpitos. Primeira mensagem que Deus colocou no meu coração: o tempo do entretenimento acabou, o tempo do título, do culto aos títulos acabou. Nossos talentos e dons impressionam aos homens, provocam a atenção dos homens, mas não estão provocando a atenção dos céus. A simplicidade e a humildade deve vestir as vestes dos sacerdotes. Há uma trombeta sendo tocada nos céus,
Traga Jesus de volta para os cultos. Nós estamos trazendo artistas, estamos trazendo cantores, pregadores, pagamos horrores para entreter as pessoas. E Deus está dizendo, não precisa trazer nada disso não, traga a minha presença, é o suficiente. Outra coisa importante, é tempo de voltarmos aos cultos desesperados pela presença de Deus. Levanta a tua mão e fala assim, Senhor, me dá desespero pela tua presença. Quando você clamar por desespero pela presença, Ele vai trazer desespero por santidade. Porque sem santidade ninguém vê a Deus. Sem santidade não tem presença, queridos. Você pode ter uma performance, mas você não tem presença. Você está me entendendo, queridos? Então é tempo de trazermos de volta os cultos desesperados pela presença. É tempo também, queridos, de nós entendermos que Deus não está em tudo aquilo que nós imaginamos que Ele está. 1 Reis 19, a Bíblia fala que Elias procurou, ele não estava no vento. Segundo lugar, ele procurou, o Senhor não estava no fogo. Depois ele procurou de novo, ele estava numa brisa suave. Diga para o teu irmão, as estratégias de ontem não vão valer para amanhã. O que eu creio que Deus está fazendo nessa casa é tirando todos os odres antigos e fazendo tudo novo e preparando vocês para a nova estação. As novas estratégias precisam ser revistas. Outra coisa, os nossos corações precisam voltar a queimar pelas causas genuínas. Há um cansaço muito grande no ministério. Por quê? Porque tem pessoas que cansaram e não querem mais ver Deus. Número 4, é importante entender que o tempo das paredes pretas e luzes acabou. E agora, o que vai focar mais é jejum, oração, clamor. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que a gente reuniu, não para participar de um show, mas reunirmos os jovens para orarmos? Levanta a tua mão assim. É tempo de trazer de volta as reuniões de oração. É tempo de trazer de volta o altar da oração. É tempo de trazer de volta o altar do jejum. É tempo de trazer de volta o altar do quebrantamento. É tempo de trazer de volta e tirarmos todo tipo de ídolo dos nossos corações e gerarmos pessoas voluntárias no reino de Deus. Outro altar que Deus quer restaurar na sua vida, é tempo de voltarmos a pregarmos sobre os perdidos. Deixarmos o evangelho do sucesso, da prosperidade, e agora voltarmos a falarmos sobre os perdidos. Não se prega mais sobre perdidos no Brasil. Não se fala mais sobre a volta de Jesus. A gente fala sobre coaching, falamos sobre prosperidade e sucesso, mas não pregamos mais sobre o real chamado da igreja, que é alcançar os perdidos. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, me dá amor pelos perdidos. Quando você ama os perdidos, nunca vai faltar o óleo sobre a tua cabeça. Das maiores perguntas, Eric, que as pessoas me fazem nesses 25 anos de escola, 28 anos de ministério: como permanecer o mesmo? Essa é a maior pergunta que eu ouço em todos os lugares, é: como você consegue permanecer o mesmo? Sabe qual é a resposta que eu dou? Porque quando eu pensava que eu era alguma coisa, Deus me mandava para a África. Quando eu imaginava que as coisas estavam indo bem, Deus me mandava para Cuba. Quando eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa, eu me envolvia com o Haiti, me envolvia com o Amazonas, me envolvia com o Evangelho. Deus falou comigo, Deus falou comigo: os perdidos te salvaram de você. A gente precisa de um Salvador para a gente. Levanta sua mão assim. Então, quando você se doa, Deus te salva. É por isso
que a gente tem tanto artista no Brasil, tem muito pregador, e tem poucos missionários. É tempo de voltar a pregar sobre a cruz. É tempo da gente voltar a pregar que a cruz é para todos, não é para alguns. Eu me lembro no avivamento de Ezequias, quando Ezequias mandou chamar todos os sacerdotes e os levitas. Tanto os sacerdotes, que eram os intercessores, e os pastores e os ministros, quanto os levitas, os cantores, todos os dois pegavam na massa e sacrificavam. Nós criamos uma classe na igreja hoje de pessoas intocáveis, cantores intocáveis, artistas intocados, pregadores intocáveis, que não precisam sacrificar. E Deus disse, na época do avivamento de Ezequias, sabe o que eles fizeram? 2 Crônicas 28, 29, todos eles pegavam na mão na massa e sacrificavam. É tempo de todos darem uma porção para o avivamento do Brasil. Diga para o teu irmão, é tempo de cruz. É tempo de nós voltarmos a pregarmos sobre o evangelho da cruz. Então todo mundo tem que sacrificar. Deixa seu cachê de lado, deixa a sua mensagem, deixa seu salário de lado, entregue-se e se doe pelas pessoas. É tempo de voltarmos a pregar o real papel da mulher na igreja. Qual é o papel real da mulher? É a simplicidade, não a vaidade. As mulheres engajam muito rápido, mais do que nós homens. Mas o chamado que Deus tem para nós, sabe qual é? É que as mulheres continuem a ser exemplos na simplicidade, na singeleza e na simplicidade daquilo que elas fazem, como exemplos. É tempo de nós restaurarmos a adoração. Eu sei que nós fomos responsáveis há 25 anos atrás para remodelar o nível de adoração nessa nação. Muitos nessa nação foram isso. Mas hoje, nós temos a adoração à adoração. Que é isso, pastor? Adoramos a música, de alma para alma, não de alma de espírito para alma. As pessoas estão cantando sobre um apaixonado, mas não tem vida. De alma para alma. A alma não transforma, queridos. Nós precisamos que o Espírito toque as pessoas. Então é necessário uma reforma na adoração. Nós voltarmos a adorar com canções que mudem os ambientes. Levante as tuas mãos assim. Então para de dar voz a quem não precisa ter voz. Para de dar voz a quem não tem que ter voz. Tem uma geração inteira de meninos que não é para ter voz. Pastor, por que você fala isso? Porque eu tenho que falar. É uma geração de meninos que não tem voz. São ecos. E precisam ter voz, mas na sua hora, no seu tempo. Segundo lugar, é tempo de abrirmos mãos dos nossos relógios e deixarmos Deus controlar o culto. Ó, apareceu? Enoque. Foi transladado. De vez em quando ele aparece. É tempo da gente voltar a deixar Jesus tocar. Nós sabemos que tem horários, nós sabemos de tudo isso. Mas tem momentos, queridos, que você tem que soltar assim. Levante as suas mãos assim. Pede o controle para Deus. Só perde o controle para Deus quem sabe quem é. O líder que não sabe o seu destino, ele não consegue entregar tudo para Deus. Ele tem que controlar. Mas Deus está dizendo, eu preciso de pastores e líderes que liberem o meu espírito. Bill Johnson, ele fala uma coisa tremenda em um dos seus livros. Naquele versículo em Gálatas que diz assim, onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Na verdade é o oposto, que Deus só se manifesta onde existe liberdade para Ele se mover.
é diferente. Então levanta as suas mãos assim e fala: eu quero dar liberdade para o Senhor mover, Senhor. E o verdadeiro líder, ele sabe que ele não manipula ninguém. Muitos me perguntam: qual é o sucesso da nossa conferência em Belo Horizonte? É simples. Eu aprendi a sair da frente. Eu aprendi a celebrar o chamado dos outros. Eu aprendi a chamar pessoas e a conduzir o que o Espírito quer mover naquele lugar, como uma grande orquestra, onde as unções são reunidas. Um dos capítulos desse livro eu falo sobre a fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Quando um átomo se reúne com outro átomo e dá uma reação em cadeia. Deus falou comigo: traga unções e una unções. Traz gente para unção, para trazer junto essa unção. Nós vamos provocar uma reação em cadeia no reino de Deus. Deu para você entender? Uma bomba atômica é uma reação em cadeia de átomos sendo o quê? Unidos. Quando nós pegamos várias unções e sabemos como apresentar para as pessoas e deixar o Espírito Santo fazer, meu Deus, existe uma reação em cadeia, uma explosão no mundo espiritual. Isso é igreja. Por isso você não pode deixar de congregar, porque é na igreja que a sua unção é manifesta junto com o outro. Eu sou crente, mas eu não frequento a igreja. Você não é crente, porque é dentro da igreja que a sua unção precisa ser manifesta junto com o outro. Essa é a verdade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então vamos lá, queridos. É tempo da gente entender isso. É tempo de nós sermos batizados com outro nível de amor. A igreja, a Bíblia fala que eles eram conhecidos pelo amor que existisse uns com os outros. Meu Deus, eu não sou conhecido pela minha marca. Eu não sou conhecido nem por aquilo que eu já fiz. Eu preciso exalar e ter cheiro dos céus. E você só tem cheiro do céu se você ama. Levante as suas mãos assim, fala assim: que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Derrama sobre nós, Senhor. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Levante as suas mãos assim, chama. É tempo da igreja ser batizada com amor. Batiza, Senhor. Batiza-nos com teu amor. Fala: Senhor, eu preciso mais do teu amor. Batiza-me, Senhor. Vem me envolver com o teu amor.
vem, oh, vem, vem me envolver com o teu amor. A partir do amor, preste atenção, o amor é um ambiente onde Deus se manifesta, tá? Nós mudamos a atmosfera dentro de nós, aí começam a aparecer os sinais e prodígios. Primeira coisa que Deus faz é mudar o ambiente. Jesus sempre fez isso. Ele olhava para os discípulos, a primeira coisa que ele ficava preocupado é mudar o ambiente, tá? Depois do ambiente vem os sinais e prodígios. Como eu sei disso? João capítulo 20, os discípulos estão presos num quarto, morrendo de medo. Jesus aparece para eles, ele ressuscitou e mostra para eles as suas mãos e diz: paz, paz. Quando ele fala paz 2 vezes, para Maria ele deu o nome dela, Maria, Maria. Mas para os discípulos ele disse paz, paz, porque Maria não precisava mudar o ambiente, porque ela já estava carregando o ambiente dos céus. Mas os apóstolos estavam presos no medo. Então ele fala paz, paz. Aí ele dá o que? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sede cheios do Espírito Santo. Então primeiro ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente. O amor é o ambiente para Deus poder mover. Nessa próxima estação, a igreja precisa andar num outro nível de amor e outro nível de sinais e prodígios. Deus vai derramar muitos sinais, queridos. Deus vai derramar muitos sinais. Eu me lembro que uma das vezes que eu estava em Moçambique, junto com a Heidi Baker, reuniram 7 pastores ali junto comigo. Eles fizeram uma pergunta para mim que eu vou fazer para você. O que vocês fazem aqui em Santos quando os pastores morrem? Eu respondi aquilo que você deve responder. Eu vou enterrar eles, né? Eles falaram, mas aqui na África eles são tão poucos que a gente ora por eles e o nível é tão grande dos sinais que eles ressuscitam. Eu estava falando com 7 pastores e 4 deles tinham morrido e ressuscitado. É outro nível de autoridade que Deus quer derramar, queridos. Mas Deus só vai dar esse nível de autoridade se nós mudarmos o ambiente. Nessa próxima estação, Eric, nós vamos mudar o ambiente das igrejas. E Deus vai olhar e falar assim: assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Sede cheios do Espírito Santo. É tempo de restaurar os altares dos sinais. As pessoas precisam entrar aqui mortas e voltar vivas. Elas precisam entrar cheias de doença e voltar cheias de cura. Os sinais e prodígios vão voltar para a igreja. Mas para eles voltarem tem que mudar o ambiente primeiro. Então levanta a tua mão e fala: Senhor, eu vou mudar esse ambiente. Você está entendendo que Deus vai mudar toda uma estação nos próximos meses? Vai mudar tudo. Você está preparado para essa mudança? Deus vai destravar milagres. Deus vai destravar sinais. Deus vai destravar uma essência cada vez maior. E aí vem no que eu quero completar. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Preste atenção. Jacó partiu de Betseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Não sei se você sabe o que Harã representa. Harã foi um dos filhos de Terá, que também era pai de Abraão. Então Harã era irmão de Abraão, tá? Terá teve 3 filhos, Terá teve 3 filhos, Naor, Harã e Naor, e Abrão, tá? Abrão, Naor e Harã. Harã morreu. A Bíblia diz que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. E no meio do caminho ele morre, no capítulo 11 de Gênesis. E ele se ofende com Deus pela morte do filho e para o processo.
Diga ao teu irmão, não pare o processo. A dor não pode parar você. A ofensa não pode parar você. O que acontece? O pai de Abraão tinha um chamado para ir para Canaã. E Deus pega aquele chamado e dá para Abraão. Gênesis capítulo 12. Farei de ti uma grande nação. Vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que grande promessa. Mas ele falou, deixa toda a tua dor. Quando ele fala, deixa a tua família, ele está dizendo, deixa essa dor. Levanta a tua mão assim. Deixa tudo para trás, queridos. Deixa tudo para trás. É tempo de deixar tudo para trás. Deixa toda a sua dor para trás. Nessa próxima estação, nessa próxima estação, a Bíblia fala que Jacó, naquela noite, pegou um travesseiro. Olha o que está o texto. Eu amo esse texto, que eu tirei uma pregação maravilhosa. Ele pegou aquele travesseiro de pedra. Meu Deus, você já dormiu num travesseiro de pedra? Você já dormiu? Eu não dormi num travesseiro de pedra. Você já dormiu? Mas Jacó dormiu aquela noite num travesseiro de pedra. Em outras palavras, ele pegou aquela dor, ele abraçou aquela dor e disse assim, eu abraço a minha dor e eu vou suportar ela. E sabe o que acontece lá? Jacó se levantou de manhã cedo e tomou uma pedra que havia posto debaixo da sua cabeça. Na minha tradução fala travesseiro. E derramou azeite. A unção que vai fazer você suportar a dor. Ou a unção que nasce da dor. No momento que você aprende a suportar essa dor e não parar pela ofensa, Deus te leva a ter uma visão aberta, porque foi logo depois que Jacó teve a visão dos anjos, e os céus abriram, e anjos subindo e descendo. Diga para teu irmão, existe uma visão esperando você depois da dor. Existe uma visão esperando você quando você traz azeite para a sua dor. Olha que tremendo. Mas esse é o processo de amadurecimento, certo? Amém? Agora aqui onde eu quero chegar. Tomar uma pedra como travesseiro tem significado de abraçar a sua dor, o seu sofrimento e os seus conflitos, a tal ponto que você vai dizer assim, nada pode interromper o processo meu de transformação. Quando Jacó dormiu aquela noite com esse coração, na verdade ele estava se posicionando para suportar o processo sem murmuração. Jacó teve um sonho, e ele viu uma escada apoiada em terra, Gênesis 28, versículo 12, e essa escada tocava os céus, e os anjos subiam e desciam. Gênesis 28, 18, na manhã seguinte Jacó pegou a pedra que havia usado como travesseiro e derramou óleo. Há uma unção, há um óleo que nasce da pressão. Quando permitirmos sermos esmagados por Deus e entendermos que se nos rendermos e aceitarmos, ela se torna uma coluna de sustentação para a próxima estação. Meu Deus. Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios 4:17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Agora eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, 37. Eu quero falar sobre o travesseiro de Jesus. Primeiro, se você suportar o travesseiro de Jacó, depois Deus te dá o travesseiro de Jesus. Qual é o travesseiro de Jesus? Levantou-se um grande vendaval de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de tal modo que ele já estava se enchendo de água. Versículo agora 38.
Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Jacó tinha um travesseiro de pedra, mas Jesus tinha outro tipo de travesseiro. É um travesseiro que você sabe que não importa o que aconteça, você vai chegar do outro lado. Os discípulos chegaram para ele dizendo assim: mestre, você não se importa, nós vamos perecer aqui. Versículo 39, olha o que ele responde: e ele despertando, acalme-se, e o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Sabe por quê? Porque Deus quer gerar dentro de nós, o travesseiro de Jesus gera fé. Então levanta a tua mão assim. Deus vai te dar um travesseiro. Se você compra um travesseiro, tem alguém que tem loja de travesseiro aqui? Compra um travesseiro e escreve assim: Jesus, bem grande. Compra um travesseiro e fala assim: não importa o que aconteça, Senhor, eu vou dormir sobre o teu travesseiro, tudo vai ficar bem. Se você entra nessa, presta atenção, esse é o fruto na nova estação. É o fruto da nova estação, é o travesseiro de Jesus. Já não é mais o travesseiro de Jacó, agora é o travesseiro de Jesus. Porque no travesseiro de Jesus, você sabe que tudo vai ficar bem. Não importa, os seus melhores amigos têm opiniões contra você, mas você sabe que tudo vai ficar bem. O travesseiro de Jesus, as vitórias se tornam reais. Diga para o teu irmão: as vitórias se tornam reais. Sabe uma coisa que Deus quer fazer com você? Nos levarmos a outro nível de fé. Eu quero terminar com essa palavra. O que Deus está falando conosco é aumentarmos o nível de fé. Fé. O mundo foi criado pela fé. E todo esse processo que nós estamos vivendo na igreja brasileira é para gerar fé. É para nós nos movermos pela fé. E nós estamos andando muito mais pela razão do que pela fé. Existem dois momentos na palavra de Deus que Jesus fala sobre vara de pescar. E eles são pescadores, certo? Israel, e eles não pescavam com vara, eles pescavam com redes. Está me acompanhando? Mas tem dois momentos que Jesus fala sobre vara de pescar. Primeiro momento é quando ele fala sobre João Batista. Ele fala que João Batista é uma vara de pescar. Puxa vida, ele compara João Batista a uma vara de pescar. Ele compara João Batista a uma vara de pescar. E o segundo momento ele diz assim: Pedro, vai lá e lança essa vara de pescar e pega uma moeda e paga o imposto. Ele está comparando fé com razão. No momento que ele pega aquela moeda, ele pega uma moeda da Grécia antiga. A Grécia representa a razão do homem. Ele está dizendo assim: na nova estação, você não pode se mover na Grécia antiga. Na nova estação, os seus recursos, a sua razão, os seus bens, é importante, mas você vai ter que se mover pela fé. João Batista representa o ministério profético. João Batista significa o ministério de fé, de impossível, de movermos coisas impossíveis. E mais do que crescimento de igreja, eu estou falando mais de fé. Nós precisamos ser uma igreja de mais fé. Então fique de pé, meu querido.